hoje, de quinta-feira, é a Carolina, a gente está esperando ela entrar. Enquanto ela não entra, eu vou levando aqui, sabe? Eu já estou aqui, Eric. Eu sou pontual, mas estou deixando você organizar hoje. Como é que você entra caladinha e não manifesta Esperando nada? você falar mal dela também, Eric. Não, mas eu fui falar mal dela e ela entrou e já estava aí escondida para saber o que é. Não tô. Eu só estou caladinha te escutando para aprender. Minha filha, é o seguinte, agora embala o Matheus que o filho é teu. Eu? Não, já tenho 3, agora eu tenho até um caçulinho. Não, eu tô falando, o trabalho de quinta-feira é seu, então pronto. Hola, buenas noches. Buenas noches, Natália. Natália. Buenas noches. Muy bien, seja muito bem-vinda. Gracias. Carol. Graças, Natália. Aí tem o Rômulo, aí tem mais um outro palestrante, não é? Para a próxima quinta? Sim, próxima quinta vai ser a Suzana, ela vai continuar com o estudo, vai fazer o capítulo 7, né? Porque hoje o 8 é do Rômulo, ela vai fazer o capítulo 7. Então, aí nós já terminamos o nosso livro aqui, que é o Manual das Reuniões Mediúnicas, né? E aí a gente já precisa ver um outro livro, né, para a gente continuar os nossos estudos. Você já tem algum em mente nessa parte de mediunidade ou doutrinação? Não, mas, Érica, eu estava pensando naquele livro, Herdeiros do Novo Mundo. Você acha que é viável, que é interessante para o nosso grupo? Eu já li esse livro, quem me emprestou foi o Jorge. Ele é um livro bom para se ler, mas para estudo, eu acho que... Para estudo, não. Eu acho que é legal da gente estudar. O Rômulo, às vezes, pode até indicar algum também, mas é tipo assim, Aconteceu na Casa Espírita, que é legal, Loucura e Obsessão, aquele que a gente estudou nas Fronteiras da Loucura também. Pega uns top assim, então, que aí fica assim uma dinâmica difícil, boa para a gente entender. Eu vou pegar uns aqui, Eric, dá um minutinho só para eu buscar uns aqui, que eu tenho que às vezes serve como sugestão, uns que a gente já usou nos nossos grupos aqui, por exemplo, para estudo, que foram muito bons. Isso. Vou buscar aqui, só um minutinho que eu pego e já volto. Em Rômulo, o foco nosso é doutrinação e mediunidade. Beleza, vou buscar uns aqui que tem relação direta com isso aí, só um minutinho. Você falou desobsessão do André Luiz? Peraí que ele foi lá buscar, aguenta aí. Eu tô com Natália, esse aqui. Também. Sim, deixa ele voltar que ele mostra. Só falar para Natália. Natália, como está? Bem. Se tem um vaso com água, pode pôr o vaso com água, que a espiritualidade le vai a fluidificar. Então, se queira, pode pôr aí o voz de Gaetano, que a espiritualidade vai deixar uma medicina para todos nós aí. Se queira, pode... Que seja um vaso grande ou chiquito, para que possa tomar por toda a semana, se querer. Bueno, gracias. Ahora lo voy a poner. Bueno para Germán también. Es para toda la casa, ¿sí? Es como el agua que tomamos acá en nuestra reunión de sábado. Bom, Carol, é o seguinte, agora com você, hoje eu tô um pouco cansado, eu vou ficar aqui em off, aí agora você já faz a prece inicial aí, espera o Rômulo voltar e aí você já parte aí, tá? Eu tava aqui de enxerido. Obrigado. Oi, Eric, voltei. Eu ia sugerir até alguns, assim, na nossa conversa de hoje, mas se quiser destacar um momento específico para poder falar deles. Não, pode falar agora, rapidão, porque ainda estou esperando algumas pessoas entrarem. Tá. Nesse caso aí, alguns que vale a pena, Diálogo com as Sombras, né? Que é, assim, quase com a Bíblia, né? Assim, importante leitura. Os capítulos são muito bem elaborados, né? O Hermínio de Miranda sabe dividir bem pelo tipo de mediunidade, pelo tipo de espírito, pelo tipo de conversa. Então, Diálogo com as Sombras, excelente livro. Esse é bem didático, né? Bem interessante.
mais simples um pouco, mas que trabalha bem esse critério do exercício mediúnico, Aconteceu na Casa Espírita, que você mencionou aí, Eric. É um bom livro, porque ele trata assim, bem do dia a dia do médium mesmo, trabalha questões como alimentação, sono, preparação, estudo. Um livro bem simples, mas bem gostoso de estudar, porque ele é uma história que vai contando assim, uma experiência de um centro espírita. Esse Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da Sueli Caldas, também é um bom livro. Ele já fala bastante sobre o centro, a casa em si, né, a preparação de um centro, aí fala sobre passe, sala de passe, por que tem que ter uma sala mediúnica. É um bom livro também, esse bem organizado. A professora Sueli Caldas, os livros dela geralmente são bons, eu acho que até... Aí um outro que eu havia pego, estava junto, né, Obsessão e Desobsessão, que é na mesma rota, né? Só que esse já é um livro mais técnico, assim, é igual estudar, assim, ele vai tratar mais sobre casos específicos de mediunidade, e aí não é só, assim, um volume do médium, aí são as questões até técnicas do mundo espiritual também, né, em Obsessão e Desobsessão. Mas esse aqui eu acho que para um estudo de grupo, assim, eu acho que é mais interessante até do que ele. Se você puder me dar um favor, Rômulo, depois manda no meu WhatsApp todas essas sugerências suas, essas sugestões suas aí, e aí, porque a gente vendo, assim, às vezes, assim, da Sueli Caldas eu não li ainda esse, mas os outros todos eu li. Esse da Desobsessão, o último que você mostrou, um fininho aí, esse é muito bom. Né? Esse é bem legal. As Irmãs Celinas que eu venho assistindo bastante pra gente estudar. Uma técnica legal, Eric, assim, mas eu mando para você esses nomes aqui, porque tem outros ali, é porque a gente guarda, né? Acho que os principais eu consegui separar ali. Essa trinca aqui do Divaldo Franco, do Manuel Filomeno de Miranda, Perturbação Espiritual, Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, eu vou falar assim, sem brincadeira. Esse aqui, especialmente esse, Perturbações Espirituais, é um livro que, assim, todos os médiums tinham que ler. Todos. E aí, como todo mundo é médium, é um livro que eu acho que ninguém podia desencarnar sem dar uma lida nele, porque é um livro espetacular. Perturbações Espirituais. Ele fala... Mesmo porque se a pessoa desencarnar, não vai ser mais médium, né? Há controvérsias, mas vai ter chance. Mas nesse caso, essa leitura aqui, a leitura compensadora, ele é um livro de uma tríade, na verdade, como eu falei, né? É ele... O outro livro, Transição Planetária, também do Divaldo, e Amanhecer de uma Nova Era. São 3 livros. Eu trouxe só esse para mostrar nesse caso. Aí, como você falou que o foco é diálogo e preparação para o exercício da prática mediúnica mesmo, aí tem uns que, assim, compensam um estudo. Esses aqui não são tão famosos. O professor Luiz Gonzaga Pinheiro é um médium de Minas Gerais, mas os livros dele são excelentes. Ele escreveu esse aqui, Doutrinação, Diálogos e Monólogos. Bom livro, porque ele conta casos que ele experimentou, viveu, né, assim, e aí ele vai contando. Ele gravava esses casos e então construiu o livro. Ele fez esse, Mediunidade, Tire Suas Dúvidas, que é um livro mais abrangente. E esse outro, Diário de um Doutrinador. Esse aqui foi, inclusive, best-seller, muitos anos, vendeu muito no meio espírita, assim, muita gente comprava, porque ele contava exatamente as experiências dele em conversas, em preparação, e aí ele discute, por exemplo, em vez de ele contar assim, qual deve ser a alimentação do médium, ele conta uma reunião mediúnica em que, eventualmente, a alimentação de um médium trouxe prejuízo ao médium no trabalho que ele ia realizar, por exemplo. Então é um livro bem interessante, Diário de um Doutrinador, é bem bacana os livros dele. E aí, assim, tem aqueles livros mais genéricos, né, assim, que falam, assim, de maneira mais, como mensagens, né, como, por exemplo, esse, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, Diretrizes de Segurança, todos do Divaldo. Aí ele costuma trabalhar bem assim, um aspecto da missão e do dia a dia do médium, né? Aí depende muito do que quer. Eu vou fazer uma listinha desses livros aqui e mandar com algum desses apontamentos que eu fiz aqui para vocês. Tem bastante coisa, né? Carol, podemos começar? Podemos, já entrou mais gente? Isso. Então tá. Vamos agora nos concentrar, levar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo para que Ele nos oriente, nos encaminhe, para ter um melhor entendimento
do que vamos estudar hoje. Que todos os nomes na lista, que todos nós trabalhadores, que todos nossos familiares possam receber as suas bênçãos, possam receber o carinho, o cuidado, a atenção da nossa equipe espiritual que sempre nos acompanha, nos ajuda, nos orienta. Que Pai Tomás, Irmã Celinas, que todos os nossos mentores espirituais possam nos intuir da melhor forma possível e que nós possamos aproveitar cada ensinamento e colocá-los em prática. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Amém. Bom, vou fazer a leitura do Evangelho só para iniciar. Aí depois, Rômulo, você pode começar, tá bom? Tá ok, obrigado. Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis a vossa faculdades afetivas, em as transportando todas sobre as outras coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem, que por um trabalho assíduo e honrado ganhou a fortuna, experimente uma satisfação, de resto bem justa. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. A distância. Tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que assim seja. Então, obrigado, Carol, aí pela leitura, né, preparatória. Antes de mais nada, pessoal, muito obrigado, né, assim, agradeço aí ao Eric e o carinho aí de vocês nesse estudo, porque certamente, ainda mais hoje, né, quando a gente está aí um tanto afastado pelas razões aí que a pandemia nos trouxe, muitos de grupos mediúnicos e tudo mais, o estudo e o aprendizado sobre esse ramo se torna cada vez mais importante, porque nós estamos enfrentando aí modificações, mudanças, né, e o objetivo aí do capítulo 8, que foi proposto para a gente aí, era falar um pouco exatamente dessa relação com os espíritos, né, partindo aí do pressuposto de coisas práticas da reunião. Então, as ideias centrais, lembrando que as propostas de Kardec, seja no Livro dos Médiuns, seja em outros livros, seja na Revista Espírita, em vários dos artigos que ele menciona, é sempre uma proposta muito lúcida quanto à mediunidade. Nada de misticismo, nada de exotismo, mas do contrário, uma relação mesmo, uma construção em um linguajar em que se faz uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo aqui dos encarnados. Obviamente aqui a gente vê por experiências, né, até brincando com a fala que o Eric mencionou aí agora, né, a gente percebe que nos livros, principalmente de André Luiz, há uma manutenção, uma continuidade, tanto antes de encarnarmos, numa preparação no mundo espiritual, quando encarnamos, e depois que desencarnamos, a proposta mediúnica, ela se dá entre, obviamente, espíritos
de maior elevação e a condição mediana ou ainda muito materializada dos recém-desencarnados, por exemplo, aqui entre nós. Então, o exercício mediúnico, essa ponte, ela na verdade não é só entre encarnado e desencarnado nessa estrutura em que nós estamos, né? Em outras esferas também, isso é bem possível. Uma série de narrativas nos livros dele mostra a importância disso, não só para quem está aqui encarnado, mas também numa sequência, claro, antes de nascermos, né? Então, nesse sentido, partindo aí de uma forma didática, naquilo que consta lá no nosso texto, né, que foi proposto aí para a gente poder analisar, a Kardec faz uma separação muito clara entre as reuniões, a que ele chama de reuniões sérias e as reuniões frívolas, né? As frívolas, a gente percebe que elas já não têm mesmo a mesma pegada de antes, né? Já foi muito comum aquelas histórias de reunir para poder brincar com copo, ou para poder fazer evocações aleatórias em quaisquer lugares. Hoje a ideia muito mais de frívolas está talvez em reuniões que são feitas com caráter de sério, mas elas não têm uma proposta séria, são às vezes reuniões para promover ainda diversão ou alguma coisa do gênero, quando se tem, né, um médium muito ostensivo nesse caso. Então, as características que ele costuma separar é aquilo que a gente está muito acostumado. Então, a ideia de fazer um silêncio, o recolhimento, de ter frequência, de dedicar-se aos estudos, acabam levando a reuniões sérias, né, que obviamente nós vamos procurar realizá-las. E aí, essa seriedade, aqui começa um detalhe importante, é isso que vai trazer para perto, por uma questão de afinidade e sintonia, o tipo de espírito que a gente quer que participe de uma reunião como essa. Então, se nós fizermos uma reunião, obviamente, com objetivos fúteis, ou sem muita proposta de engrandecimento, crescimento, ou de auxílio recíproco, mas for só uma grande brincadeira, provavelmente, certamente, os espíritos que vão participar conosco também serão dessa mesma estilo, daqueles que têm prazer em fazer galhofa, pintar uma informação que, na verdade, não sabem. Aí alguém pode perguntar aqui, e eu gostaria, pessoal, que vocês ficassem bem à vontade aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta, né? Faz só uma... Pode falar aí, né? Me chama, né, Rômulo? Eu paro aqui, às vezes eu falo um pouco rápido, e às vezes não consigo acompanhar. Se alguém digitar aqui no chat, pode ser que eu não perceba, então pode me interromper, sem problema, tá? Para a gente poder ir conversando. Mais do que uma palestra, aqui é uma conversa, né? Acredito que a gente tem a condição de fazer isso de forma bem tranquila. Então, essa ideia da sintonia é uma coisa muito séria e que, obviamente, a gente começa assim, a avaliar, porque, obviamente, alguém pode perguntar nessa hora, mas e numa reunião que está sendo séria, não pode aparecer, por exemplo, um espírito mistificador ou que esteja ali fazendo algum tipo de enganação? Certamente que pode. Mas isso serve, sem dúvida, para o próprio exercício do grupo que ali está. Geralmente, percebe-se que num grupo iniciante, bem intencionado, que estuda firmemente, elabora-se, estuda-se o tipo de comunicação que vai haver, as perguntas que vão ser feitas, os dialogadores ou doutrinadores, como se usa a nomenclatura que preferirem nesse caso, utilizam-se, na verdade, recursos de muito estudo e dedicação, então eles acabam, na verdade, criando até mesmo uma estrutura mais cheia de regras para poder começar um grupo. Com o passar dos anos, os médiums já se envolvem com aquilo e acaba que deixa de ser tão cheio de regras, embora elas estejam já entranhadas, absorvidas. Então, o grupo sabe que tem a hora de começar, tem a hora de terminar, que naquele momento, quando um médium está passando por uma dificuldade, como é que eu me comporto, como é que eu realizo, não é preciso mais ficar lembrando, como tudo, né? Quando você vai dirigir, você no início fica ali preocupado, olha para o pedal, olha para a marcha, quando se passava a marcha, né? Eu sou da época que passava a marcha também. Então, nós sempre temos esse cuidado. Com o passar do tempo, não é que relaxamos com as regras, mas elas, na verdade, ficam mais interiorizadas. E os espíritos, obviamente, que identificam a seriedade desse trabalho, acabam, na verdade, se vinculando com muito mais propriedade e aparecendo, até para auxílio de coordenação e coisas do gênero. E aí, claro, se isso não acontece, nós vamos para aquele aspecto que eu falei das reuniões frívolas, dois problemas muito comuns. Primeiro, pessoas que levam a sério o que se fala, sem fazer nenhum tipo de análise por parte daqueles comentários que os espíritos trazem. Então, vai falar lá assim, olha, vocês aqui têm que se cuidar porque o centro espírita vai fechar.
muito raramente um espírito que vem, na verdade, imbuído aí de uma superioridade, vem trazer notícias de coisas do dia a dia. Você vai casar, o centro vai fechar, vai chover, vai cair, porque na prática eles sabem que isso tudo faz parte de uma estrutura que não está na mão, obviamente, de nós sabermos ou não. Até porque se a gente ficar sabendo o futuro, certamente a gente ia deixar de viver o presente, né? Deixar de fazer as coisas importantes. Eles sabem disso. Então, e o outro problema grave que acontece se a reunião não tiver um caráter de seriedade é que as pessoas inexperientes, porque os sérios podem levar muito a sério aquilo que está sendo falado, mas os inexperientes começam, na verdade, a não saber distinguir uma informação séria de uma informação, vamos dizer assim, né, baderneira. Então, quando isso acontece, a gente acaba, na verdade, causando um prejuízo. E aí é a hora que a gente sai falando, comentando, fazendo, assim, comentários sobre a mediunidade que são absurdos, mas que a gente ouviu lá, né? Então, se eu ouvi na reunião mediúnica, é porque aquilo é sério, aquilo é de verdade. Então, é importante, e um recado muito legal de Kardec nesse sentido, é analisar as comunicações que ali aparecem. Não tomá-las por si só como verdadeiras de pronto. E isso é a chamada fé raciocinada. Esse é um trabalho bem elaborado que vai fazer, inclusive, que os espíritos superiores, ou em melhor condição, possam vir em nosso socorro. Porque eles preferem, como diz Erasto, né, no Livro dos Médiuns, um dos espíritos que mais colaborou com Kardec na codificação do Livro dos Médiuns, Erasto fala aquela realidade, né, que é melhor rejeitar mesmo, sem comunicações falsas, né, a pegar, na verdade, uma só falsa como verdade. Então, é melhor você, assim, perder aquelas comunicações, falar assim, olha, eu fiz um critério aqui, a gente avaliou e viu que essa mensagem que realmente ela não pode passar. É melhor você rechaçar, uma informação às vezes até verdadeira, sem verdadeira, do que pegar uma falsa, porque ela pode comprometer todo o restante. Então, um cuidado que a gente tem que ter com isso não é negar tudo que está sendo falado, mas raciocinar. Na prática, que a gente vê das reuniões aí que já estão em andamento, dificilmente vai vir assim, a gente logo percebe quando há ali um tipo de comunicação diferente. Mas é importante que a gente avalie uma a uma, né? Não há nenhum receio dos espíritos em que nós o questionemos, né? Basta ver espíritos que, na verdade, aqui encarnados diante de Jesus o questionaram e ele, né, disse em várias ocasiões, jamais vi tamanha fé, quer dizer, mostrando que a dúvida, aquela questão de buscar o melhor raciocínio, ela precisa ser realmente levada em consideração. Um critério legal que está no nosso texto lá também, importante a ser avaliado, é a questão da frequência. E aí é uma coisa importante, né? Há grupos mediúnicos que adotam um critério assim, até ferro e fogo nesse sentido, né? Entendendo que se um médium, por exemplo, falta um dia, ele já no retorno não poderia participar das atividades ostensivas da mesa, por exemplo, ficaria mais naquele grupamento que costuma fazer o aspecto aí da manutenção, né? Ou pelo menos da sintonia fina, e muita gente às vezes até despreza um pouco, né? Infelizmente, há às vezes um certo olhar, infelizmente, de preconceito, né? Aquela ideia de médiums melhores ou médiums maiores, médiums mais fortes. No fundo, se nós pararmos para pensar, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz mostra, eu me esqueci o nome da personagem lá, que ela é, na verdade, uma chamada médium de sustentação. Ela não tem uma mediunidade ostensiva, psicográfica ou psicofônica, nenhuma delas. Ela simplesmente, e vejam só o termo simplesmente aqui usado, ela é responsável por fazer a manutenção do ambiente espiritual. Só que André Luiz menciona que ela funciona como um dínamo espiritual. Um dínamo é um gerador de energia espiritual tão intenso que ela conseguia fazer, muitas vezes, o trabalho de 2, 3, 4 ou até 5 médiums, tamanha concentração e a capacidade dela nesse exercício mediúnico. Então não tem o mais forte, o mais fraco, cada um cuida da sua parte, como num time, né, um time de vôlei, de futebol, e assim por diante. Nesse critério da frequência, há grupos, como eu falei, que às vezes levam isso muito a ferro e fogo. Faltou 3 vezes, sem justificativa, está expulso do grupo, não volta mais e tudo mais. Agora, há grupos que aderem a esse formato, porque muitas vezes já são grupos que trabalham em caráter muito específico, como, por exemplo, grupos que trabalham aí com correntes magnéticas, ou que fazem, por exemplo, trabalhos de desobsessão já há muitos anos. Geralmente são grupos muito pequenos, com 8, 9 pessoas, no máximo, não passa disso nem pensar, porque acabaram adotando isso. Então, é um grupamento muito fechado e muito forte no que faz.
Então, quando um elo desse se desprende, até o grupo inteiro ressente a dificuldade. Por isso criam, na verdade, normas que funcionam desse jeito. Em outros grupamentos que já são mais comuns, não é tão a ferro e fogo. Agora, uma coisa se sabe, grupo mediúnico todo dia não dá certo, porque grupo mediúnico todos os dias, você participar de vários grupos, ou no mesmo grupo todos os dias, há um cansaço, há um desânimo. A gente não consegue fazer as coisas que a gente gosta do dia. Você fala assim, todo dia você está de férias, todo dia você vai para o cinema, todo dia você vai comer pizza. Por melhor que seja, a gente não vai querer todo dia. Então, o exercício precisa ser realmente bem elaborado, né? A gente percebe aí que uma vez por semana, ou até, obviamente, aí 2 vezes por semana, a depender do caso, da condição, é o máximo. Mas o mais importante é treinar para ela, né? A gente fala que treino é treino, jogo é jogo, mas é sempre importante, e aí no texto fica bem claro isso, né? Quando ele destaca a importância do estudo e da preparação para isso. Não tem uma estrutura, uma regra hoje, né? Antigamente falava-se que um curso mediúnico, por exemplo, preventivo, antes de você começar a exercer, você tinha que fazer, por exemplo, 2 anos, 3 anos de prática em estudo mediúnico para depois passar a frequentar. Isso já se relativizou um tanto, bastante até, em razão aí das mudanças, do acesso às informações, da forma como nós estudamos, mas de toda maneira, a ideia de preparar-se, ela é fundamental. E a gente vê nos textos de Kardec, nesse e em outros tantos, né, a questão de você ter o perigo de você engrenar no exercício mediúnico sem essa preparação prévia, sem o estudo que envolve, por exemplo, como eu vejo vocês, né, estudando, nós todos estudando aqui esses livros e nos preparando, ainda que seja concomitante, a entrada de cara, vamos dizer assim, no grande jogo de uma mesa, numa prática mediúnica, pode trazer alguns inconvenientes. Se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar mudando um pouco da figura, se a gente for pegar aí um esporte, por exemplo, eu pego lá um recém-convocado para a seleção de vôlei, e o time vai para a final, e ele vai e entra, tem que entrar. Claro que ele vai dar o seu melhor, vai fazer tudo, mas qualquer engano, qualquer erro, ou qualquer circunstância ali que o incomode, pode ser decisivo até mesmo para sua cabeça. Imaginem isso num exercício que envolve espiritualidade, psicologia, toda a psique humana, na verdade, envolvida com isso. Então, há um risco da pessoa sair dali muito vaidosa, porque deu muito certo. Eu, assim, me permitam contar-lhes a experiência que eu tive quando eu comecei no exercício mediúnico, isso há muitos anos já, mas eu nunca me esqueci disso, que numa das comunicações, há muitos anos, eu me lembro que eu tive uma experiência em que algumas falas e uma situação acontecida em que o espírito disse que estava assim, com a sensação de que ele estava limpo, que ele estava muito sujo, e de repente se viu limpo, como se tivesse tomado um banho depois do diálogo travado com ele. E mesmo já tendo lido sobre isso, e na questão de manter assim, a certeza de que aquilo era todo um trabalho que envolvia a espiritualidade, que envolvia o amor de Deus com aquela figura, eu não consegui, naquela ocasião, naqueles anos iniciais, não ter a certeza de que eu tinha feito aquilo. E isso é uma coisa muito séria, porque, obviamente, eu ainda tinha, assim, todo um preparo anterior, pessoas que me ajudavam, estava numa casa, né, estou numa casa que, assim, tem todo um cuidado com esse exercício mediúnico, e ainda assim, guardei um pouco daquela vaidade, como se aquilo fosse um grande poder que eu possuía. Cheguei a comentar com alguns amigos meus, e me lembro disso assim com muita tranquilidade, para ter a certeza de que na prática, como diz Aulus, né, no livro dos Domínios da Mediunidade, a melhor maneira da gente extinguir o fogo é recusar o combustível. Então, não permitir que isso tome volume é o início do estudo, é o exercício sensato de saber que a espiritualidade se encarrega desde que nós saibamos tratar. Então, as sugestões mentais que às vezes são propostas a um espírito, obviamente nós também recebemos a inspiração para aquilo, mas quando fazemos e temos essa sintonia com a espiritualidade, eles nos ajudam, e quando nós sugerimos, eles também, né, se sentem ajudados com isso. Então é uma permuta. Agora, se nós não estamos nesse patamar e queremos resolver sozinhos, certamente teremos problemas, porque os espíritos não vão ficar naquela sensação de que nós é que mandamos. Eles sabem que não é bem isso, né, que funciona nesse formato. O texto também vai trazer aí uma informação legal sobre local, né? Não há uma regra, mas fica o recado sempre do cuidado que devemos ter com locais que excitam a nossa mente. Então, numa sala, por exemplo, se a gente muda muito os locais, ou resolvemos, por exemplo, aderir
a proposta que eu já vi muito comum também de se fazer reuniões mediúnicas em casa. Em tese, a gente imaginar um local, ele é nulo, ele não é bom nem é mal, mas o que nós impregnamos nele é que o torna, na verdade, mais difícil ou menos, ou mais convidativo à presença de espíritos que eventualmente possam dificultar, seja no exercício individual, seja no exercício coletivo. Porque às vezes estão ali, vamos pensar uma história de André Luiz, por exemplo, quando ele menciona que tem uma casa em que um cidadão está ali parado e alguns indivíduos que fazem uso da bebida alcoólica, desencarnados, adentram o lar e ali naquela hora vamos dizer que nós vamos realizar uma reunião mediúnica naquela casa. Pode ser que o grupamento de médiuns que ali está até não se sinta prejudicado, mas se este, que ainda guarda consigo o vício, ele pode, na verdade, comprometer a sua atividade naquele exercício ali. E aí, muitas vezes, isso pode comprometer, inclusive, vai que ele é um médium, por exemplo, ostensivo, pode comprometer, inclusive, todo o trabalho. Porque, às vezes, tem aquele médium que não tem ainda a maturidade para perceber quando o médium se exalta, ou ele, na verdade, age de forma díspare, né, ou distoante com a singeleza e a tranquilidade do ambiente, em regra. Então, tudo isso são situações que precisam ser pensadas. Então, mudar os lugares, ou falar assim, só pode fazer exercício mediúnico ali, naquele local. Em tese, é a questão do preparo, do ambiente. Não é que só naquele lugar ali vai funcionar. A questão é mesmo a condição fluídica do local. Então, se nós tivermos a condição fluídica do local preservada, não há problema nenhum. Vejamos o quanto essa pandemia trouxe esse contexto para a gente poder pensar. Com esse afastamento das igrejas, das casas espíritas, tornou-se necessário muitas reuniões familiares ou reuniões mediúnicas em grupamentos menores em locais caseiros. Mas qual é o cuidado? A preparação do ambiente. A preparação contínua do dia a dia daquele ambiente. Como diz, né, assim, Emmanuel fala muito que é tornar os nossos lares verdadeiros templos. Então, quer dizer, se os nossos lares forem verdadeiros templos, então não tem problema. Pode reunir no nosso lar sem dificuldade nenhuma. Agora, o exercício lá vai depender, claro, dessa manutenção, né, dos pensamentos e do clima onde lá está. Alguém quer falar? Pois não. Eu. Você adivinhou? É eu. Pode Quênia. Numa família que tem o hábito de fazer reuniões mediúnicas, né, leitura de evangelhos, cotidianos, semanais, mas elas também têm o hábito de fazer reuniões mediúnicas, né, de incorporação, psicografia, seja o que for que acontece. Como você explicou, isso pode atrapalhar, pode haver algumas, né, bagunças. Que não aconteça no momento, na época atual, mas futuramente isso pode acontecer, né? O risco aí, Kênia, é exatamente aquilo que eu comentei. Às vezes há um início com uma perspectiva muito boa. Acontece, às vezes tem uma mensagem, por exemplo, que o grupo, na verdade, se reúne, então tem um médium ali, que às vezes traz uma mensagem que a gente, a primeira vez que escuta, fala, poxa, foi uma mensagem assim, boa, uma mensagem de ânimo, de paz, e às vezes até foi mesmo. Aí, numa segunda vez, vem de novo uma mensagem, falando que, com um estímulo, com ânimo. Numa terceira, corre-se, por exemplo, muitas vezes o risco de já falar assim, olha, vamos fazer isso e tal, porque eu sou o mentor aqui da casa de vocês, e aí pronto. Aí nós começamos a ter, na verdade, uma situação em que aquele exercício que eu falei da análise inicial, porque se nós convidarmos aqui, qualquer um de nós aqui agora, se a gente fechasse os olhos, não soubesse quem está falando, e eu pedisse para cada um assim, olha, agora eu vou escolher, então vamos lá, Kênia, você agora vai ser a primeira a falar umas palavras de amor, de mudança, de bem-estar para as pessoas. Todo mundo fecha os olhos e vai só escutar você falando. É bem provável que você vai trazer assim, uma série de informações sobre o amor, sobre paz, na sua maneira de ver. Mas você concorda comigo que todos nós temos uma maneira limitada, imperfeita de ver, e que isso não pode ser, na verdade, considerado a grande verdade para toda a humanidade. É uma opinião. Então, se nós começarmos a construir isso, o risco que há, se não houver esse estudo, e aí quando há esse estudo, esse debruçar sobre essas questões, o grupamento tende a não seguir fazendo reuniões como essa, a não ser, repito, na Revista Espírita, Kardec menciona lá, salvo engano, 2 ou 3 famílias no grupo, nas
nas várias, né, nos vários anos da revista, ele menciona 2 ou 3 famílias que vivem num ambiente espiritual tão espetacular. Eles conversam, assim, entre eles, sobre vida, sobre desencarne, sobre as coisas do espírito. Eles não falam sobre novelas, sobre filme, sobre coisas do dia a dia. É uma família que, assim, faz isso. Então, naquele caso, ele menciona que, inclusive, eles faziam reuniões entre eles. Era como se eles era natural. A mediunidade, inclusive, para 2 dos filhos, era assim, ele estava conversando, falava, mãe, ó, o tio tá aí sentado com a gente na mesa do jantar. Então, quer dizer, essas situações são muito atípicas, porque eles preparavam e sabiam do quão importante eram esses cuidados para casa, e aí o faziam. Mas veja que isso é para lá de uma exceção, né, ao que a gente tem hoje de normal. Tanto é, assim, concluindo esse questionamento, que no mesmo texto ali, quando a gente vai falar sobre a questão das evocações, ele mostra o quanto é importante, né? O Kardec fala do quanto é importante você fazer evocações para exatamente barrar aqueles brincalhões que entram e falam de qualquer maneira, né? E que querem falar de todo jeito e tudo mais. Então, as evocações, elas terminam sendo úteis. E as evocações nós fazemos em reuniões. Você vai falar, nossa, eu nunca evoquei um espírito qualquer. Mas às vezes nós evocamos, né? Eu vi a Carol mencionando aqui a presença de um livro, né? Vocês têm aí uma lista com o nome de pessoas. Então, quando nós lembramos, por exemplo, né, que alguém está doente, ou sabemos que alguém está em um processo obsessivo, ou algo do gênero, quando nós pedimos para que venha até o grupo aqueles que estão envolvidos, pronto, estamos evocando esse grupamento. Isso é tão importante que se nós o fizermos, na verdade, disso um hábito, um ambiente não estruturado, de 2 uma. O recado até, inclusive, Divaldo traz naquele livro que eu mostrei para vocês, né, das diretrizes básicas. Ou ele não vem, porque ele não se afiniza com aquele ambiente ali, ou não acredita que aquele ambiente pode ser útil, de jeito nenhum, ou vem alguém no lugar dele e se faz passar. E aí, pronto. Aí é onde a gente arruma uma confusão, porque a gente começa, na verdade, a mistificar uma situação, tendo certeza que porque foi evocado. Então, um ambiente melhor preparado e estruturado, ele evita essas coisas, porque, obviamente, os espíritos superiores vão fazer. Eu já tive a oportunidade de participar de reuniões, em que, às vezes, no meio do diálogo, um dos médiums chegou e falou assim, olha, não é do jeito que ele está falando. E, na mesma hora, o espírito que estava cheio de boas, falando de uma maneira muito singela, dá uma gargalhada e fala, né, droga, me pegaram. Então, quer dizer, até nesse sentido, há uma perspectiva de um amparo, coisa que talvez num ambiente não preparado não vá ser percebido. Né? Em Rômulo. Oi, Érico, desculpa, pode falar, eu estou vendo que tem um áudio aberto. Pode falar. Três coisas para falar, assim, que você tocou, que foi muito interessante. A primeira é o seguinte, não sei se você sabe a história do grupo aí, Irmãs Celinas, mas o Irmãs Celinas... Não conheço. Você já foi algumas vezes, né? Uhum. Começou assim, é uma casa espírita que a gente frequentava, e aí a casa espírita sentiu a necessidade de fazer um desenvolvimento mediúnico. E eu me propus, então, a orientar esse grupo mediúnico. E depois de 2 anos, os médios já estavam prontos, e os médiuns antigos da casa ficaram enciumados, e simplesmente fechou o grupo mediúnico, e pôs todo mundo na rua de um dia para o outro. E aí, o que eu ia fazer com esse tanto de médium na minha mão, médium desequilibrado, médium que via espírito em casa, que incorporava no culto, era aquele rolo. O que a gente fez? Começou a reunir um na casa do outro, e fazendo as reuniões mediúnicas, até que nós conseguimos um lugar que a gente alugou, e depois a gente mudou para esse outro lugar, onde você conhece, ali perto do Amor e Caridade, né? Uhum. Muito bem. Aqui na Argentina acontecia algo similar. A gente começou aqui, o pessoal aqui, havia pessoas que, médios, extremamente desenvolvidos, mas com a mediunidade super desequilibrada, e veio a tal da quarentena, em que foi proibido, a gente tinha até olhado um lugar para alugar, e foi proibido reuniões em público aqui da cadeia. Aqui você se reuniu com mais de 10 pessoas, é cadeia. Uhum. O lockdown aqui foi muito diferente do Brasil e de qualquer outra parte do mundo. Então teve toque de recolher às 7h30 da noite, ninguém podia pisar na rua. E aí passamos a nos reunir
ia fazer o desenvolvimento mediúnico na minha casa, porque não tinha outro lugar para fazer. E as pessoas desesperadas, né? Então tinha pessoas que eu já tive que sair da minha casa, aqui numa quarentena, escondido, para ir na casa da pessoa, porque a pessoa estava incorporada dentro da casa dela, da própria casa. Então, hoje, nós atravessamos um momento muito atípico disso, cara, muito mesmo, que, às vezes, não está dando tempo de estudar, de se aperfeiçoar de forma tal, mas o que a gente procura fazer é minimizar. E como? Através dos estudos. E uma dessas iniciativas é justamente esse grupo de quinta aí, desse estudo que você está pleiteando. Amigo. Sabe, assim, eu tenho visto por experiência própria, assim, e lendo bastante também, há uma etapa para que o médium, na verdade, aquela etapa, vamos dizer assim, ideal, que é essa, que você chega na casa, participa de um estudo, frequenta uma reunião doutrinária, uma reunião do Evangelho, participa de reuniões, toma um passe, bebe uma água fluidificada, vai participando disso e, de repente, você está num grupo mediúnico, vai fazendo um exercício e tal, você, de repente, você está com anos de exercício naquele formato. Isso seria o ideal. Há situações como essa que você mencionou, que precisam ser avaliadas, e aí tem que ser realmente caso a caso, porque, no final das contas, se você adotar uma política de, por exemplo, eu vejo muito comum em algumas casas, a pessoa chega e fala assim, eu quero desenvolver minha mediunidade. E aí, nós já jogamos num grupo mediúnico que, às vezes, já está em curso. Isso acontece em várias casas. O grande problema é o tempo dessa pessoa, na verdade, entender aquilo para não cair naqueles problemas que nós falávamos no início. Seja, por exemplo, ter uma visão errônea do que está ali, de que tudo que acontece ali é uma verdade absoluta, porque vem da parte dos espíritos, ou, do contrário, abandonar. Porque o que eu vejo, assim, também em grande volume, é que a pessoa, às vezes, chega, mas ela tem, assim, já tão pronta a ideia do que é a verdade a respeito de mediunidade, do exercício, do desenvolvimento, que quando ela se depara com algo que não é aquilo que ela esperava, ela acaba abandonando. E, às vezes, nesse caso, mais do que o desenvolvimento, como é uma faculdade orgânica, inclusive, a mediunidade, é aquela questão assim, eu, por exemplo, eu uso as minhas mãos para escrever, para digitar, para abrir uma geladeira, para fazer as coisas do dia a dia. Mas se eu pego, por exemplo, um massoterapeuta, ele usa essa habilidade manual dele para coisas muito específicas. Ele sabe fazer aquilo de maneira muito específica. A mediunidade, se a gente for pensar, do mesmo jeito. O médium, que, como todos nós somos médiums, todos nós usamos as mãos para poder abrir uma geladeira, pegar uma coisa, fazer isso, fazer aquilo, ou seja, é um uso comum. O médium comum, esse que às vezes tem uma inspiração, que às vezes vê alguma coisa diferente, que tem um sonho, que visualiza alguma coisa, né, ou que até eventualmente, né, assim, sente firmemente a presença de alguém. Essa é a mediunidade comum do dia a dia que todo mundo acaba exercendo, crendo ou não nela. Agora, há uma mediunidade muito específica. O que diferencia o massoterapeuta de mim, por exemplo, ou de você? É o exercício, é o treino, é o estudo a respeito daquilo que o preparou para aquela condição. Se eu falasse assim, o massoterapeuta, pegar um cara na rua, Rômulo, vem cá você, faz aqui uma terapia, né, de massagem com uma pessoa. Eu não faço. Eu vou fazer uma massagem lá, que é a massagem comum, que eu aprendi no dia a dia. Mas a massagem terapêutica, ou seja, a mediunidade, essa que efetivamente é esse intercâmbio bem elaborado, bem construído, dificilmente você vai ver alguém que é jogado lá e vai funcionar a pleno vapor. Porque, como eu disse, há dois perigos aí. Ou do excesso, de entender que, obviamente, já é um médium por excelência e cair, às vezes, muitas vezes, em mistificações, ou, do contrário, abandonar, porque a mediunidade exige dedicação, estudo, abrir mão de uma série de coisas, na verdade, que são importantes. Então, se eu antes me deleitava, gostava, por exemplo, antes de ir para a reunião mediúnica, adorava ver um filme de terror, para poder, assim, eu gostava aquilo era envolvente, né, eu gostava, toda quarta-feira assistia um filme de terror, agora eu vou para a reunião mediúnica, não quero abrir mão, quero continuar assistindo um filme de terror. Há um perigo, na verdade, aí, no excitar da mente do que você leva para a reunião mediúnica. Esses livros que falam, Bezerra de Menezes, eu esqueci o livro dele que trata sobre isso, que é um livro espetacular. O cara era muito voltado às questões da sensualidade, e aí ele vai para uma reunião mediúnica e para numa banca de revistas e visualiza ali a sessão de páginas pornográficas e vai para a reunião mediúnica.
é um desastre, porque ele, naquele momento, já foi com a mente super, ultra excitada pelo mal que ele carregava consigo mesmo. Então, há uma série de cuidados que o médium vai fazer, em maior ou menor grau, e eu estou falando de cuidados com a mente, com o corpo, com os seus exercícios, com o que ele assiste, com o que ele fala, que vai tendo que ser incorporado. Então, não é simplesmente sentar à mesa. Se o médium está passando por algum problema grave desses, assim, como você mencionou, de incorporação, e não consegue controlar e tudo mais, muitas vezes uma reunião, o seu ir à casa dele deve ter, com certeza, feito muito mais bem num passe, numa leitura do evangelho, do que uma reunião, um exercício mediúnico em si. Porque numa reunião mediúnica em si, corre-se o risco disso, desses dois extremos acontecerem e a gente não conseguir resgatar aquilo que é o principal, que é exatamente a disciplina, a coordenação, porque ele não é um simples produtor de fenômeno, né? Médium não é isso. Médium é aquele médium, inclusive muito bonito naquele livro que eu mencionei para vocês, né, o Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Aqui o Manuel Flamengo de Miranda usa uma expressão muito legal. Ele fala que médiums não são mesmo produtores de fenômenos, mas são representantes de Jesus. Isso eu acho muito legal, porque a gente começa a perceber que o médium ele vai ter um papel evangelizador. Ele não é, na verdade, um cara que vai receber um espírito e vai fazer um movimento, trazer uma comunicação. Ele também tem o papel de evangelizar, o papel de levar um pouco de amor. Por isso, a importância da linguagem. Como eu vou tratar esses espíritos? Né? Eu vou tratar com respeito, com hombridade, não vou tratar assim com malemolência e nem com firmeza, nem excesso, como se estivesse dando ordens a eles. O professor Hermínio de Miranda, né, naquele livro que eu falei para vocês, né, considera assim como uma bíblia do diálogo, né, o diálogo com as sombras. Esse livro aqui, ele fala que mesmo na firmeza com espíritos que são extremamente endurecidos ou que vêm fazer algum tipo de baderna na reunião, é preciso que o coração do médium esteja repleto do mais nobre amor. Ele pode falar com a firmeza que Jesus falava aos fariseus, por exemplo, mas ele precisa estar repleto desse amor. E muitas vezes o estar em desequilíbrio orgânico, psicológico, mental, espiritual, não nos permite isso. E aí a gente acaba, na verdade, sendo ali um reprodutor de fenômenos. A gente não trata com a forma, e aí está no nosso texto lá, né? Qual que é o tipo de linguagem que a gente deve ter? A gente tem que cuidar da forma e do fundo. A forma é a clareza, a precisão, a lógica. Inclusive, em grupos, eu não sei aí como vocês fazem, né? Mas tem grupos que hoje elaboram possíveis perguntas que serão feitas se um espírito, por exemplo, um espírito benfeitor, comparecer. Eles já conhecem mais ou menos o tipo da comunicação, o médium que geralmente manifesta naquele sentido, já sabem como que é a sensação e a recepção daquele espírito, então já tem uma maturidade, não é porque o espírito diz, eu sou o benfeitor, não. Já há uma prática, uma experiência. E aí, o que os grupos têm feito? Elaborado algumas perguntas. Porque, é claro, os espíritos trazem as informações. Mas o próprio Kardec menciona, né? Se tivesse, por exemplo, deixado só os espíritos falarem, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, teria demorado muito mais para sair. Porque Kardec e a sua equipe, a gente quer saber isso. Fala sobre isso. E aí, naquela hora, não é que eu estou mandando o espírito falar, porque ele também pode dizer, olha, eu não estou autorizado a falar sobre isso, ou eu não conheço a respeito do assunto. Mas se ele tiver algo a trazer, ele vai falar. E aí o que acontece nas reuniões? Uma pergunta bem interessante. Então a gente fala assim, os espíritos leem os nossos pensamentos. Totalmente. Quanto mais evoluído ele consegue fazer essa leitura. Mas vejam que nesse caso que eu estou apresentando aqui, não se trata de ler o pensamento. Como nós preparamos antes, os espíritos superiores que nos ajudam também estavam nessa preparação. E às vezes até respondem a coisas antes da pergunta sair, porque eles conhecem aquilo ali. Agora, curioso é um detalhe. Se obviamente o grupamento não estiver bem imbuído do que vai fazer, os maus também, os espíritos, na verdade, levianos, também participaram dessas reuniões de preparação. Se elas não estivessem bem organizadas, eles também sabiam a pergunta. Então, quer dizer, eles também parece que eles leram o nosso pensamento, mas não leram. Eles estavam, na verdade, preparando. Então, vejam que Kardec torna isso lúcido a tal ponto
para mostrar que assim, os espíritos não são máquinas que estão ali para poder nos atender, ou para poder, na verdade, nos tratar. O objetivo da reunião mediúnica, e aí eu volto a frisar, é sermos, de alguma forma, representantes de Jesus nesse sentido. E a representação de Jesus é, obviamente, dedicarmos a esse conhecimento, a esse estudo, de uma maneira muito, muito detalhada. Procurarmos conhecer ao máximo. Não existe essa coisa de, eu participo do grupo mediúnico há 20 anos e, sei lá, li o livro dos médiuns, e só. Não existe isso. Não é possível isso. É como eu falar assim, de um físico, por exemplo, um Einstein. O que você leu, Einstein? Eu li um livro de física só do Newton. É impossível, porque obviamente ele vai precisar se dedicar mais. E vejam que mais do que o estudo é exatamente colocar em prática. Mas para colocar em prática é preciso ter toda essa estrutura. Médiuns que estão em algum desarranjo psíquico, espiritual, estão precisando muitas vezes de tratamento. Porque se eu colocar, por exemplo, um grande expoente, por exemplo, repito e trago de novo a analogia do esporte. Se eu trago, por exemplo, assim, aquele cara que é assim, é o novo astro daquele time de basquete, por exemplo, para ele poder jogar. Mas ele ainda não entendeu a lógica, por exemplo, de toda a estrutura, de passe, de posicionamento, onde que ele tem que ficar, como é que ele precisa se concentrar, se organizar quando um está fazendo uma coisa, como é que ele reage, qual que é o objetivo dele. No final das contas, ele pode ser espetacular o tanto que for. Ou ele vai resolver sozinho, ou ele vai desanimar, porque vai falar, eu não participo desse grupo, todo mundo aqui faz de um jeito e não é o meu jeito. Então, nesse caso, mediúnico, isso é reforçado, porque trabalha com o aspecto espiritual também, meu amigo. E aí é o convite que eu faço, né, assim, a cada um. Sei que nosso tempo está encerrando, puxa vida, tem tanta coisa para ainda pensar, elaborar, mas no contexto do nosso livro, do nosso texto, né, que foi passado, há um resumo, meio que nesse sentido, né, a questão das evocações, do tempo da reunião, dessa disciplina que é criada. Uma coisa importante, para concluir aqui a minha fala, e deixar em aberto se alguém fizer alguma pergunta, é o quanto o exercício mediúnico antigamente tinha regras muito específicas. A gente vê, por exemplo, os livros, o próprio livro de André Luiz, né, que trata sobre a mediunidade, especificamente sobre a mediunidade, é um compêndio de regras. Então, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o médium faz isso, o médium faz aquilo, tudo muito fechadinho. Eu me lembro que na década de 80, 90, você deve ter visto esse livro também, Eric, rodando muito aqui no Brasil, o Manual Prático do Espírita. Era um livrinho do Ney Prieto Pérez. Era um livro muito bacana, só que ele dizia o seguinte, para você aprender a perdoar, você tem que fazer isso, isso, isso. Para você aprender a ser, por exemplo, paciente, você tem que aprender a fazer, isso, isso, isso. Para você amar, você faz isso, isso, isso. Ou seja, é mais ou menos como esses livros, né? 7 formas de ser feliz, 7 maneiras de fazer alguma coisa, 15 formas de fazer isso aqui, 10. O que serve para um, não serve para outro. Então, no final das contas, é preciso hoje essa compreensão. Por isso, livros como o Livro dos Médiuns, por isso, livros como esses que a gente menciona aqui, eles pegam de uma maneira abrangente, para que a gente saiba aplicar dentro da nossa realidade, dessa realidade que você comentou aí, por exemplo, né? Preciso fazer reuniões na casa de alguém, ou eu preciso, na verdade, essa pessoa precisa de tratamento, ou ela precisa de uma mesa mediúnica, desenvolver mediúnico, na verdade. São questões como essa que a gente vai aos poucos aprendendo e aplicando na nossa realidade. Então, eu achei assim... Peraí, Kênia, só um pouquinho, agora eu te passo, só para concluir aqui. Então, é o seguinte, Romulo, eu achei muito interessante, por quê? Porque num determinado momento em que essas pessoas estavam com a sua mediunidade desequilibrada e participaram dos nossos estudos e houver algumas manifestações mediúnicas por parte dessa pessoa, com o tempo essa pessoa falou assim, Eric, eu não estou mais manifestando a mediunidade, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você equilibrou, e não precisa mais disso, né? Em caso, eu estou falando isso porque essas pessoas estão participando aqui da live, né? Sim. E é uma situação temporária até essa situação passar. E se isso não tivesse sido feito, teria gente aí suicidando, fazendo qualquer coisa, ou uma situação muito, muito difícil. Então, isso aí é uma questão de uma emergência mesmo, e que muitos que estão aqui me ouvindo sabem muito bem disso, veio tendo essas manifestações mediúnicas cada dia mais amenizadas, né, e chegou num ponto que principalmente simplesmente cessou.
Há um desenvolvimento, assim, uma disciplina, né, meu amigo? É mais do que, na verdade, às vezes a pessoa veja, ou as pessoas equivocadamente usam o termo assim, fechou a mediunidade, né? Assim, ninguém fecha a mediunidade. É como eu falo assim, vou fechar meu tato, vou fechar minha visão, vou fechar minha... Não se fecha isso. Isso é, na verdade, uma condição que nós temos. Mas, obviamente, quanto mais disciplinado você começa, por exemplo, a enxergar coisas que você antes via, agora você não vê mais, porque você não quer ver, você conseguiu disciplinar isso. Você antes se dedicava a ouvir certas coisas porque você gostava de ouvir aquilo. Agora você não ouve mais, você meio que, entre aspas, fecha para aquelas informações e se concentra em outras. A mediunidade da mesma forma, à medida que você vai desenvolvendo, no sentido de discipliná-la, você também consegue fazer isso. Mas aí, aonde que entra a grande sacada? É o exercício do estudo, do amor, exatamente esse conhecimento, para que não fique simplesmente aquela ideia de um fenômeno. Um fenômeno não é um fenômeno, é na verdade uma comunicação, é conversar, é ter um trato com alguém, naquele caso, que está, muitas vezes, utilizando indevidamente o seu organismo. Quando você consegue coordenar isso, a coisa tende a caminhar melhor. É só o cuidado da recomendação, para que não vire uma regra. Se nós estamos falando aqui de colegas, inclusive aqui presentes, que passaram pela experiência e foram felizes nela, que bom, porque, obviamente, como eu disse, é possível de sê-lo. O grande risco é tornar isso o óbvio. A partir de agora, todo mundo que chega na casa, vamos para a reunião mediúnica. O importante é a gente estar na reunião mediúnica. Há um cuidado, porque nesse caso não é necessário todos nós exercitarmos do mesmo jeito, começarmos pelo mesmo caminho. É preciso avaliar caso a caso, ou pelo menos ter essa sensibilidade, né, para poder fazê-lo. Para que não vá lá só um monte de curioso. Desculpa aí, Kênia, pode perguntar. Sim, senhor. Rômulo, em cima disso aí tudo que você falou, né? Como a gente faz a reunião toda semana e a gente tem semanalmente tarefas para ser executadas, né, nas quartas-feiras, né? Um dia psicografia, o outro é corrente magnética, ontem foi trabalho de cura, aí tá bom, faltou tempo, eu não lembro. Aí, então, o que a gente deve fazer? Já ir sabendo o que a gente vai fazer e não chegar lá, ficar procurando o que tem que fazer, a gente já deve ir prontificado já? Desculpa, o grupo vai até a reunião, reúne e resolve lá, fala, hoje a gente vai fazer isso, ou hoje a gente vai fazer aquilo. Não entendi, desculpa. Não, nós temos uma lista lá, num quadro lá, né, a gente tem a lista do que a gente faz cada semana, né, é escrito, né, lá. Então, mas em cima disso que você falou, a gente já é bom, a gente já está prontificado, ciente do que a gente vai fazer semana que vem? Sempre isso, eu gosto sempre de fazer essas analogias, Kênia, assim, porque a mediunidade, como eu disse, a lucidez de Kardec deixa claro que é, na verdade, um exercício que quanto melhor elaborado, melhor são os resultados. Então, se eu sei, por exemplo, vamos pensar isso, eu entendi bem a sua agenda, tem lá numa semana, cada semana tem uma atividade. Então, por exemplo, a semana tal tem, vamos pensar assim, estudo, na semana seguinte nós vamos fazer tratamento de cura, na outra semana vamos fazer corrente magnética e assim por diante. É fato que o grupo que vai para um exercício como esse, preparado, ciente do que vai acontecer, ele vai desenvolver conforme ali a especificidade. A grande questão é, um grupo, vamos pensar assim, ele sabe realizar uma atividade muito bem feita, porque ele se esmera nela constantemente naquilo que está fazendo. Quando um grupo adota muitas tarefas, e nesse caso ele deixa isso claro, porque é muito diferente de quando você, por exemplo, começa a fazer um trabalho mediúnico, e eu falo porque eu já participei do grupo, especialmente que eu estou aí há um bom tempo já nele, como mudou de quando eu entrei no grupo para hoje. Antigamente, o Eric deve até ter notícia, deve se lembrar, na época o pessoal falava que era o grupo que trabalhava com os espíritos envolvidos com vício, drogas e coisas do gênero. Porque era um padrão. Todos os que se manifestavam estavam verdadeiramente ligados. O grupo foi criado à época para poder auxiliar esse tipo de situação. E aí veio por muitos anos mesmo, eu digo muitos anos, foram décadas, tendo esse tipo de comunicação. Depois de uma certa altura, começou a mudar. Começou a vir outro tipo de comunicação, outras formas, às vezes até muito mais endurecidas do que aquelas, mas mudou o formato. O fato é que hoje não é a mesma estrutura de antes. O que a gente foi identificando com isso?
que a atual formação, que já está junta há mais de uma década, né, talvez quase 15 anos já juntos, essa atual formação amadureceu. Mas amadureceu numa proposta em que ela não diversificou. Era a mesma. Ela sempre fazia o mesmo trabalho. Funcionou bem? Funcionou bem demais. Há grupos que sabem diversificar. O cuidado aí é o óbvio. Se eu treino, por exemplo, 4 tipos de jogos, 4 tipos de formas diferentes de jogar uma partida, eu vou, na verdade, conhecer todas as 4. Mas a especialidade, aquele contexto em que eu estou ali massificando de 4, talvez eu não consiga se eu escolher uma e me dedicar para valer a ela todas as vezes. Mas veja que isso, na verdade, tem grupos com as suas características. Não vejo, assim, uma vantagem em dizer, olha, esse grupo é melhor porque ele trabalha, por exemplo, com 4 vertentes distintas. Tanto é que é muito comum você ver as pessoas falarem assim, eu vou procurar o grupo, por exemplo, da Quênia, porque lá eles têm tratamento. Eu vou procurar o grupo do Eric, porque lá eles fazem desobsessão. Eu vou procurar o grupo da Cássia, porque ela lá faz corrente magnética. Então, é aquela coisa da especificidade que vai dando uma condição melhor para que você possa realizar aquilo. Sem demérito. Se um grupo optar por fazê-lo, bacana que ele vá realizando. Mas veja, que como é um exercício, é como eu falei, né? Se eu sou, por exemplo, um excelente jogador de vôlei e sou um excelente jogador de futebol, eu particularmente não conheço um que seja excepcional jogador de vôlei e excepcional jogador de futebol, porque obviamente ele tem habilidades distintas que ele fez de tanto ele treinar naquilo, de tanto exercitar, ele acabou fazendo um formato diferente. Agora, pensemos num médium por excelência. Chico Xavier, por exemplo. Não vou nem falar de Jesus, porque aí já foge um pouco da estrutura que a gente está imaginando. Mas um médium por excelência como Chico Xavier é um médium que desenvolveu de tal maneira em existências pregressas e na atual, né, na última que ele teve aqui conosco, que você percebe ali uma habilidade de quem, entre aspas, joga vôlei, joga basquete, joga futebol bem demais. Mas veja a condição espiritual de amor, dedicação, de representação em nome de Jesus, de Chico Xavier, e a nossa, comum, por assim dizer. É um exercício que realmente ainda demanda muito esforço, muito empenho, esse amor infinito àqueles que estão ali comunicando conosco, que era o que Chico Xavier tinha. As pessoas colocavam, por exemplo, os vibriões, ovoides, que são estruturas, né, que a gente nem vamos mencionar aqui, mas que estão nesses grandes livros, para poder eles sentirem o amor de Chico Xavier. Olha que exercício mediúnico espetacular. Um ser desencarnado que não tem sequer forma física grudado nele para que ele pudesse fazer. E aí vem Emmanuel, vem Bezerra de Menezes, vem Joana de Ângeles e conversam com ele. Ou seja, a faixa mediúnica de sintonia desse médium é tão vasta que ele consegue se expressar de várias formas, em vários mecanismos, bem, em todas elas. Ele enxerga todas as cores, vermelho, né, do infravermelho ao ultravioleta, e enxerga ainda mais. A gente às vezes custa enxergar o vermelho, né? A gente não consegue ainda fazer isso. Então, é só essa a cautela. Não é que é o jeito certo de fazer, mas é uma questão de uma reflexão importante. Aonde esse grupo consegue ser melhor no exercício realmente do amor? Se conseguir decidir, isso com certeza vai potencializar os resultados e, obviamente, o esforço dos integrantes em fazê-lo, né? Tudo muito bem conversado. É porque em cima disso que você acabou de explanar, né, chegar lá no nosso grupo, seja um ou seja quantos forem, com uma pergunta, alguma dúvida, que abranja alguma coisa e que convoque todo mundo para falar a sua opinião, é muito bom. Isso a gente nunca fez. E a Rosana, no caso, já comentou para a gente fazer isso e a gente não deu ouvido. Agora, você enfatizando isso aí é muito bom. Então, quer dizer, vamos pensar, todo mundo do grupo, e aí, vamos tentar fazer essa dinâmica, é muito bom, porque essas regras que você está falando, é bom, porque tudo funciona em cima de regrinhas mesmo, porque senão parece que as coisas não caminham, né? Até incorporá-las. E essa conversa entre grupos mediúnicos, ela é importante demais, Kenny. Antigamente tinha a figura do chefe, o doutrinador, o presidente, o dirigente do grupo mediúnico, como assim, o grande determinador. Então vai ser isso, vai ser aquilo, você faz isso, você faz aquilo. E, obviamente, com o passar do tempo, é preciso começar a ter um pouco mais de sensibilidade nisso, porque a pessoa vai se percebendo, vai descobrindo, ela estuda uma coisa, ela pergunta uma coisa, ela quer fazer alguma coisa, até pelo bem do grupo. Mas aí, claro, os mais maduros, mais experientes, vão auxiliando esses mais jovens que estão começando no exercício mediúnico
a acalmar, e aí, claro, né, a maturidade somada e a força, né, o fôlego da juventude de quem está começando, obviamente faz toda a diferença para o grupo andar bem, nesse caso aí, como vocês estão imaginando, né? Tá certo. Pessoal, vou ter que intervir um pouquinho aqui, nosso tempo aqui já foi longo, o Rômulo tem outras atividades aí, e a Carol também, nós temos a segunda parte do nosso trabalho, que é a leitura dos nomes, né? Então, Rômulo, só tem uma ressalva aí para fazer, nós vamos ter que providenciar uma caneca do Bezerra de Menezes, porque essa caneca é do São Paulo. Desculpa, amigo, mas foi a que eu achei de vir para sentar aqui com você, perdão. Não, aí tudo que você falou foi por água abaixo. Obrigado, meu amigo, obrigado, Carol, obrigado aí a Kenny, o pessoal que participou, para mim foi uma alegria poder ajudar, e espero, né, assim, se precisarem, né, trazer mais aí um pouquinho dessa experiênciazinha, né, pequena, mas já de alguns anos, talvez ajude a gente a melhorar, né, a contribuir aí com vocês também no trabalho de vocês. Pois é, Rômulo. Nós agradecemos mesmo, espero que você volte sempre. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. De vez em quando avisa a gente, quando você tiver um tempinho, que a gente sempre tem uma palestra, alguma coisa. Combinado, eu vou deixar aí contigo, a gente vai conversando, eu vou falando com o Eric aí, tá, Carol, e acertando claro. esse ponteiro aí, vai ser uma alegria voltar. Agradeço a cada um. E vamos providenciar a canequinha do Bezerra de Menezes pro Rômulo. Prometo, na próxima eu vou voltar com uma do Bezerra do Chico Xavier. Vamos ficar tranquilo. Você dá suas palestras com o rostinho do Chico e do Bezerra. Obrigado, fica com Deus, gente. Um abraço, meu amigo.